Meus amigos, a parceria entre o Centro Acadêmico de Direito da Universidade Selma e o Mérito Digital apresenta hoje o juiz de direito Alexandre Abreu, falando principalmente sobre conciliação digital. Eu lembro que você deve se inscrever no nosso canal e nos acompanhar também em nossas redes sociais. Procure por Mérito Digital Oficial. Doutor Alexandre Abreu, é uma grande honra tê-lo conosco aqui no nosso programa. Quero lhe agradecer. Eu sei que o senhor é um homem extremamente ocupado, não só pelas suas funções judicantes, mas também pelas outras atividades que o senhor tem junto ao Tribunal de Justiça. Então, disponibilizar um tempo para a gente é uma oportunidade única e a gente lhe agradece muito por isso. E eu gostaria, doutor Alexandre, que o senhor começasse falando, até para que sirva de estímulo para os alunos que nos acompanham, um pouquinho sobre a sua carreira, antes da gente falar propriamente sobre o tema de hoje. Como que o senhor escolheu ser juiz? Como o senhor conseguiu alcançar essa meta? Que tipo de conselhos o senhor daria para os nossos alunos que pretendem percorrer esse mesmo caminho vitorioso que o senhor percorreu? Bom, Heraldo, primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer ter essa oportunidade de conversar com você e, por intermédio desse vídeo, com diversos alunos do Selma que nos acompanham. Quero parabenizar o projeto desse diálogo, uma vez que nós devemos ter um compromisso social com os estudantes, na medida em que, ao trazê-los para a universidade, para a faculdade, para se profissionalizarem, devemos abrir para eles a visão sobre os diversos caminhos da profissionalização. E esse diálogo, eventualmente, pode trazer para essa turma as oportunidades do mercado de trabalho para que eles efetivamente ratifiquem sua opção profissional, né, na medida que encontrem satisfação na execução do que vierem a fazer. Bom, a minha história é razoavelmente, não diria de sucesso, mas de felicidade, o que pode ser, talvez, melhor sucesso que a gente tem. E digo assim porque, quando iniciei o terceiro ano, assim chamava, né, a conclusão do ensino médio, tínhamos, todos nós, uma deficiência de opção. O estado do Maranhão só tinha, São Luís só tinha duas universidades, que era a Universidade Federal e a Universidade Estadual, e o limite de cursos oferecidos e o limite de cursos tradicionalmente impostos pelos pais eram muito restritos. Eles sugeriam que a gente optasse por uma profissão que desse algum resultado, independentemente de nossas tendências, de nossas opções, e a pouca variedade nos conduzia a alguns cursos que mais adiante a gente ia descobrir lá dentro da faculdade a afinidade que a gente tinha. E a minha primeira experiência foi na área de engenharia. O primeiro vestibular de direito eu não fui exitoso, passei para engenharia mecânica na UEMA, fiz um semestre lá, identifiquei que matemática é uma matéria agradável, mas matemática 1, física 1, cálculo vetorial e outros acessórios não é tão saboroso assim, né? E em julho tive a oportunidade de passar para direito. Então, tinha meus 17 anos, próximos de fazer 18, já estava na segunda faculdade. E a vantagem de ter um pai advogado, o que me permitiu, de algum modo, sempre estar amadurecendo o conteúdo do que era ensinado em aula. E isso foi me familiarizando com o tema, me abrindo os olhos, não apenas para a parte teórica do direito, mas, em especial, para a parte de garantias de uma vivência social com dignidade. Afinal de contas, o direito está muito ligado a isso. E você, de repente, ao executar esse trabalho, você começa a sentir-se como alguém apto
a assegurar para outras pessoas essa oportunidade. Então, eu já comecei a sentir isso na advocacia. Quando tive a oportunidade de ingresso na magistratura, isso em 97, essa sensação foi ampliada, porque eu já não era mais alguém com a capacidade de ajudar ao cliente. Era alguém com a capacidade de ajudar, eventualmente, uma comunidade. E isso trouxe para mim tanto uma sensação de responsabilidade, como um grande prazer de poder colaborar. E é muito interessante isso, porque quando a gente pensa no exercício da magistratura, e eu não nego, todos nós temos a preocupação de sobrevivência. Quando estamos na advocacia, a gente fica contando os honorários, esperando o dia dos alvarás. Não é diferente quando a gente passa no concurso para juiz. A gente está esperando no final do mês receber o salário da gente. Isso é natural. Mas, se fosse apenas isso, com o passar do tempo, a gente correria um sério risco de entrar em uma automatismo, em uma repetição desconfortável que nos levasse até mesmo a uma condição de entristecimento ou mesmo depressão. E esse lado do trabalho humanizado, da possibilidade de dialogar com as pessoas de perto, da possibilidade de desenvolver trabalho para garantir direitos, isso sim é um lado que me anima, me favorece, me faz sentir satisfeito. Então, eu poderia dizer que encontrei na magistratura a minha grande alegria dentro desse aspecto. Isso é muito importante. Eu tenho 4 filhos, 2 deles, um já está formado, o outro está formando agora, em março, mas já está na parte de profissionalização. E uma das coisas que mais me preocupa quando eu falo com meus filhos é que eles encontrem um ambiente de trabalho que dê satisfação para eles, que dê prazer para eles. A gente passa 8 horas, 9 horas dentro de um ambiente de trabalho, e se aquilo dali for penoso, vai ser uma infelicidade geral para qualquer pessoa. Então, posso lhe dizer, o que me faz bem no exercício da magistratura é essa identidade de poder utilizar dela para fazer algo diferente. E talvez por isso minha trajetória encontre digamos assim, uma preparação de relacionamento, de prática com a conciliação. Ainda antes, e eu fui um felizardo de ter entrado na magistratura depois da Lei 9.099, de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais, mas, além disso, nós conseguimos introduzir algumas práticas, principalmente em comunidades carentes, que seria aquilo o que é a experimentação do que hoje a conciliação realiza. Então, sim, é uma trajetória de felicidade, é uma trajetória reconhecida, de satisfação, e que me deu muita aprendizagem. Se alguém perguntasse se eu recomendo o investimento em direito, eu diria, primeiro, identifique-se. Se você estiver identificado, é apaixonante. Sem dúvida, doutor Alexandre. Eu vou fazer uma pequena colocação aqui. Como o senhor, antes de ser juiz, foi advogado, e sabe a importância dos alvarás para os advogados, quando o senhor tem algum alvará aí para se despachar, o senhor dá uma prioridade pensando esse aqui poderia ser eu a receber, ou não? É um despacho como outro qualquer? Não, não. Tanto que nós estamos em época de pandemia e algumas dificuldades de deslocamento, mas nós temos muito cuidado para assegurar o advogado, desde o momento da fixação dos honorários, onde a gente tem que considerar o investimento depositado ali para resolver os problemas, até na liberação dos recursos que atende ao necessitado, a parte como também é a remuneração de sobrevivência do profissional de direito, a gente tem sempre o cuidado de fazer com que esse despacho guarde sua prioridade, né? É inquestionável
que isso é muito importante, Heraldo, e os alunos que nos escutam precisam absorver bem isso. Quando a gente fala de acesso à justiça, a gente tem que entender que o acesso à justiça não é chegar no fórum, mas sair daqui com seu direito assegurado. Então, eu não termino meu serviço se eu não entregar um alvará para a pessoa, para que ele sinta que o direito dele foi reconhecido, materialmente estabelecido como valor e entregue a ele nesse documento, que é o alvará. Então, é um compromisso que a gente tem e é satisfatório poder fazer isso, porque a gente sente que realmente cumpriu o nosso papel. Maravilha, doutor Alexandre. É acesso não ao judiciário ou ao fórum, né, ao prédio, à estrutura jurídica, é acesso à justiça como um sentimento, como um valor, né? Isso realmente é muito importante. Doutor Alexandre, então vamos agora para o nosso tema, que é conciliação digital, que é uma coisa com a qual o senhor tem trabalhado muito nos últimos anos. O senhor tem se envolvido ativamente, a gente percebe isso pelas matérias que saem a respeito, pelas divulgações que o senhor faz. Então, assim, explique para os nossos alunos, por gentileza, primeiro o que seria isso, conciliação digital, e depois o porquê desse seu envolvimento. Imagino eu que é porque o senhor acredita nisso como uma saída, como uma solução para os problemas da justiça. Heraldo, essa pergunta sempre me traz reflexões novas, eu nunca deixo de ouvi-la e responder de formas diferentes, porque entre um e outro momento, maturidades vão trazendo, experiências vão se apresentando, e por incrível que pareça, não é hoje o mesmo estado do que eu tinha ontem, ou nem tão pouco amanhã, nós estaremos vivenciando a mesma situação. E a mediação, a conciliação digital, ela nos chega, primeiro, a conciliação em si, ela nos chega como eu gosto de mudar um pouco a expressão mais rotineira. As pessoas dizem que a conciliação chegou para desafogar o judiciário. Eu entendo que não. Eu entendo que a conciliação chegou para dar às demandas que estão no judiciário equivocadamente o local mais adequado para serem resolvidas. Por que equivocadamente? Eu volto ao tempo da minha faculdade. Eventualmente, eu teria, se tivesse mais opções, mais oportunidades, ter feito outra coisa que não direito. Mas como eu tinha poucas opções, era direito, engenharia, medicina, odontologia, carreiras que sinalizavam uma oportunidade profissional para aquele tempo, né? Eu entrei numa dessas. Mas será que eu não talvez seria mais bem-sucedido, mais identificado em outra área? Então, isso também acontece quando a gente fala em solução de conflito. Eu trago para dentro do judiciário, e o judiciário é um estabelecimento extremamente fechado. É um estabelecimento em que o juiz olha a petição inicial, um documento objetivo e muitas das vezes despersonalizado. Eu olho o documento, eu nem sequer leio o nome da parte, nem leio a qualificação da parte, não sei se ali tem um lavrador ou um empresário, mas eu vou direto para saber qual é o direito reivindicado, olho na lei e digo, para esse caso, essa lei, e aqui está a resposta. Então, quando a gente olha a frieza de um processo judicial, a gente se pergunta se é ali que a gente quer estar. Se eu quero que meu problema, que afeta a mim de forma emocional, que tem repercussão no meu relacionamento com o outro, se a resposta dele é um cálculo matemático. Esse caso, essa lei, essa solução. Então, a gente, quando oferece a solução consensual de conflitos, a gente não está dizendo que é para sair da justiça, mas sim que não era nem sequer para estar na justiça, ou no judiciário, melhor dizendo, mas sim estar no ambiente adequado. E quando você entra numa conciliação e encontra celeridade,
flexibilidade, ausência de burocracias, você encontra a empatia, você encontra contemporaneidade entre a solução do problema e o momento e o problema e a sua solução. Então, essas vantagens que se somam apontam que ali é o melhor caminho para eu estar para resolver meu problema. Bom, o que aconteceu? Aconteceu que nós vivemos num mundo extremamente móvel. Se nós bem observarmos, talvez o bem mais caro que nós temos hoje seja o tempo. Nós não temos tempo para cuidar da saúde, nós não temos tempo para visitar os amigos, nós não temos tempo para cuidar dos filhos, olhar para os pais, estar com a família. Então, se a gente não tem tempo para grandes valores, pouco tempo também nós teríamos para cuidar dos nossos direitos. Era necessário, então, que a gente trouxesse para esse ganho da solução adequada de conflito por conciliação essa dinâmica, essa facilidade, um benefício que não fizesse com que eu renunciasse dos meus direitos por falta de tempo. E quando você traz os meios digitais para a solução de conflitos, a comunicação eletrônica, a mediação digital, você começa a fazer com que a gente realize coisas aparentemente impensadas. Por exemplo, durante essa pandemia, nós fizemos um divórcio em que o autor é residente em São Luís, a divorcianda com quem ele já não mais convivia há longo tempo, estava vivendo em uma cidade dos Estados Unidos, e essa audiência por videoconferência foi feita durante o tempo em que esta divorcianda deslocava-se de casa para o trabalho, no veículo usando o celular. Então, onde que a gente já pensou em assegurar direitos com tanta facilidade? Nós estamos na iminência de enfrentar, e eu estou lutando muito por isso, e quero contar com o seu apoio, na solução dos superendividados. E a solução do consumidor em situação de superendividamento significa a capacidade que ele vai ter de negociar com todos os credores que ele possui a um só tempo. Imagine o cidadão morador do interior do Maranhão, que tem uma dívida com um cartão de crédito com sede em São Paulo, uma dívida com uma empresa de carro em Minas, uma dívida com uma administradora de cartão de crédito no Rio, uma dívida com um comércio na cidade onde ele reside. Ele vai reunir essas pessoas dentro de uma sala de audiência no mesmo momento para resolver esse problema, sendo que essa reunião seria voluntária? É claro que não. Se eu não tiver um mecanismo digital de diálogo, se eu não conseguir aproximar essas pessoas para conversarem com uma ferramenta eletrônica, esse cidadão vai ficar com o direito dele sem garantia eternamente. Ou com soluções precárias aqui e acolá que não resolve o todo da necessidade dele. Então, quando a gente fala de ferramentas digitais, é claro, a gente volta a correr o risco do distanciamento, da ausência de empatia, da possibilidade de se ter uma certa frustração daquela pessoa que espera o olho no olho, aquela que quer sentar de frente da pessoa que lhe trouxe um constrangimento e dizer para ela, pessoalmente, os sentimentos machucados que ela possui. Mas essa que é a grande qualidade da conciliação. Flexibilidade. Eu comecei com o processo digital, eu posso terminar com presencial. Eu comecei com presencial, eu posso passar para o digital. E essas peculiaridades vão adequando o sistema para a melhor resposta para que as partes encontrem solução. Então, eu tenho cada vez mais me sentido mais empolgado com isso e visto que algumas coisas estão sendo desenvolvidas que merecem a gente avaliar se é realmente isso ou até onde isso vai chegar. Doutor Alexandre, em mais de uma oportunidade o senhor falou sobre a academia, né? O ambiente acadêmico, a universidade, inclusive a sua experiência acadêmica e tal.
E a gente observa esses anos todos lá dentro da academia que, infelizmente, nós, o senhor, eu, nós fomos preparados para ensinar e aprender o litígio. Né? Nós não fomos preparados para essa cultura de mediação, de conciliação, de acordo, de abrir mão, de ceder. Não, a gente é preparado para brigar mesmo, até porque é uma característica nossa antropológica dos latinos, a gente gosta de briga, de confusão, enfim. Como fazer essa mudança de hábitos, essa mudança de cultura, ela chegar também até o ambiente acadêmico? Tá. Quando eu comecei a trabalhar a conciliação, eu fui questionado por uma pessoa a quem respeito muito, uma professora de direito, que também é estudiosa na área de conciliação, quando ela perguntou para mim: Alexandre, vocês estão investindo nisso? Vocês estão apresentando uma solução, ainda que não fosse essa pretensão maior, mas uma solução para a existência de conflitos. Mas e a preparação da pessoa que está resolvendo o conflito? Não só o profissional do direito, mas o próprio cidadão que reivindica por seu direito. Como é que ele vai estar ali e efetivamente sair de lá dizendo: olha, nós fizemos um acordo e esse acordo foi justo? E essa questão me deixou encucado, me deixou desgastado, porque o que acontece, Heraldo, e todos que nos acompanham, é que, inquestionavelmente, direito gera conflito. É impossível duas pessoas estarem no mesmo local e exercerem a plenitude dos seus direitos. Até porque, e aqui já vou contrapor-me com você, eu tenho certeza que o Vasco da Gama é o melhor time do Brasil. Né? Então, Não, isso já estamos juntos gera... nessa. você é vascaíno. Então, Graças a estamos Deus. juntos. Então, pronto, tá vendo só? Nessa a gente não se contrapõe. Mas, infelizmente, às vezes a gente está num lugar onde tem um flamenguista botando alta a música dele e aí já gera esses atritos. O direito de um ao silêncio, o direito do outro à música, o direito de um de fazer a reforma na sua casa, o direito do outro de proteger a sua casa contra essa reforma, o direito de um de ir à praia e querer andar sem máscara e pôr para exercitar sua liberdade, sua autonomia, e o direito de outro de se proteger para que aquela ausência de máscara não signifique contaminação. Então, não tem dúvida, aonde tiverem duas pessoas, ali tem um conflito de direitos, ainda que contido, tolerado e harmonicamente em boa convivência. Basta haver uma desarmonia e ali tem um problema a ser enfrentado. Então, a primeira necessidade que nós temos é lidar com o cidadão que está em conflito. E esse lidar com o cidadão que está em conflito, a alegria que eu tive ao ler a Base Nacional Comum Curricular, que é a lei de diretrizes da educação, ensino médio e ensino fundamental, que nós estamos acompanhando hoje, encontrar nela as competências gerais que se espera no desenvolvimento do aluno, como empatia, criatividade, habilidade de fala, habilidade de escuta, respeito às diversidades culturais, isso me animou. Porque não existe solução de problemas se não houver a empatia, a compreensão. Eu não vou limitar meus direitos se eu não reconhecer que, de outro lado, tem pessoas com direitos. E aí eu tento ponderar os nossos direitos para encontrar alternativas que satisfaçam a todos nós. Então, essa é uma necessidade. Se a BNCC vai conseguir construir isso, nós teremos que esperar isso por 10, 20 anos. Então, quem é que pode fazer com que isso aconteça hoje? Inquestionavelmente, nas demandas que são trazidas para o judiciário, o advogado. É ele que vai dar a capacidade de recepção do cliente dele a uma solução alternativa. Então, eu preciso de um profissional do direito que tenha um compromisso ético
de oferecer ao seu cliente a variedade de soluções para os problemas que o cliente tem. Isso é muito importante, Heraldo. Olha só, dando uma olhada para a saúde. Eu tenho um paciente com câncer, onde eu posso oferecer para ele uma quimioterapia. A quimioterapia leva a queda de cabelo, leva a um emagrecimento, leva a um sofrimento, leva a desconfortos, que a pessoa pode chegar e dizer, não, doutor, não quero isso. Um repórter, colega seu, que eu sei que você é um homem com múltiplas profissões, e me escapa agora, Marcelo Rezende, salvo engano, por conta de valores, por conta de dinheiro, de custo, e da percepção que aquilo não iria lhe levar a uma longevidade efetiva, ele renunciou a um tratamento quimioterápico. Então, quando você entra na sala de um advogado, no escritório de um advogado, e diz, doutor, eu estou com um problema, é dever ético desse advogado chegar e apresentar para você as possibilidades. E tem um caso clássico que eu acho muito importante que a gente pondere. Por exemplo, investigação de paternidade. Eu tenho na investigação de paternidade um início de conflito. Um pai que, eventualmente, ou ciente ou insciente, não deu oportunidade de reconhecer um filho. Então, aquele filho foi crescendo naquela situação de ausência de pai, com seus problemas, suas dificuldades, sua diferenciação de outros colegas, de outras pessoas da família, e anseia por esse momento. Aí, ao procurar um advogado, tecnicamente é muito fácil, você entra com uma petição, sugere logo o DNA e leva aquilo adiante. Só que quando você toma uma atitude como essa e que você, na petição, já menciona, ainda que da forma mais sutil possível, que o pai abandonou o filho, e essa expressão já é pesada, você cria, de outro lado, uma resposta que também vem agressiva. E ali dentro surge uma agressividade que, ainda que mais adiante se confirme a paternidade, se resolva a questão da pensão, se gerou um atrito de afastamento que esses dois podem nunca mais se encontrar com harmonia. Então, será que a gente garantiu a justiça para aquele filho? Porque ele foi reconhecido e porque recebeu a pensão? Então, essas questões têm que ser ponderadas. O profissional do direito tem um compromisso de chegar, olha, existe esse modelo, mas você quer tentar uma conciliação? Vamos chamar essa pessoa, vamos conversar com ela, vamos apresentar toda a situação e ver o que ela também sugere para que a gente busque a solução dessa questão. Então, imagina a diferença entre um pai que faz um DNA coagido pela justiça e um pai que senta com a criança, percebe uma identidade e busca até mesmo reconhecê-la voluntariamente. Isso faz toda a diferença no relacionamento futuro. Então, a gente tem que pensar que o profissional do direito tem esse compromisso para esse resultado. E quando a gente pensa que deve mudar a postura da formação do profissional do direito, e, Heraldo, aí eu queria entrar na sua seara, já que você, como professor, tem a percepção de algumas propostas, e é uma das propostas que foi feita, foi a inclusão da disciplina conciliação, mediação e arbitragem no curso de Direito. Eu gostaria de dizer que talvez essa não tenha sido a mais habilidosa das ideias. Porque eu acho que dentro do curso do Direito nós temos algumas disciplinas humanísticas, antropologia, sociologia, psicologia, em que o seu conteúdo é um conteúdo, às vezes, que ela não desenvolve a humanização do profissional do direito. Ela me permite usar o estudo técnico dessas áreas, mas ela não tem vocação para chegar e dizer, profissional do direito, conheça a sociedade, veja o drama da sociedade, veja as dificuldades sociais, porque as pessoas que vão lhe procurar
também tem seus momentos, suas dificuldades, seus dramas, suas necessidades. E talvez a providência jurídica não seja a resposta para o que elas procuram. Tente entender o desejo, o emocional da pessoa que está à sua procura. Como trabalhar com ela? Traga a ela reflexões de vida sobre o que realmente ela precisa. Às vezes, muitas das vezes, a pessoa entra na busca de um advogado argumentando um direito materialmente estabelecido, quando, em verdade, o que ela precisa é uma coisa eventualmente diferenciada. Não é? Eu estava conversando recentemente com uma advogada de São Paulo sobre condomínio e dizendo para ela sobre o valor de mercado de um condomínio harmonizado. Quem é que não quer morar num lugar onde você chegue, não tenha dificuldades, não tenha problema, não tenha dores de cabeça? Por quê? Porque há uma harmonia lá dentro. Então, a possibilidade de eu ter um conflito com meu vizinho é muito tranquila. Mas a forma como nós vamos resolver isso e garantir uma convivência harmônica para o futuro é que faz toda a diferença. Então, são essas questões que eu gostaria que os alunos que nos ouvem agora começassem a ponderar sobre o seu papel enquanto não apenas o consultor jurídico, aquele que diz onde está o direito, mas o consultor da melhor solução de problemas para o seu cliente. Perfeito. Bom, doutor Alexandre, eu não sei se a gente teria esse referencial, teria como aquilatar isso, mas o senhor poderia dizer em que patamar nós estamos no Brasil em relação ao resto do mundo nesse assunto, conciliação digital? Bom, quando a gente fala conciliação digital e aí traz a introdução dos recursos eletrônicos para a solução de conflitos, a gente pode, de algum modo, fazer algumas comemorações, alguns lamentos. Por exemplo, a informação que eu tenho é que o país mais rico do mundo, os Estados Unidos, não tem processos eletrônicos na intensidade que tem o Brasil. Então, nós conseguimos trabalhar à distância, movimentar processos, tudo remotamente, dar continuidade, não exatamente normal como antes, mas dar continuidade ao serviço. Hoje mesmo, no site do Tribunal de Justiça, na página da Corregedoria, há uma comemoração pela produtividade dos magistrados. Nós estamos com um índice de resolutividade bem elevado. Mas isso é interessante porque existe uma coisa muito legal sobre necessidade. O ser humano é o único animal que a gente encontra na estratosfera como encontra debaixo d'água, no deserto ou vivendo sobre o gelo. Nós temos a capacidade da adaptação. E por conta do volume de processos que a justiça brasileira tem, pela necessidade e cobrança da sociedade por resposta, a tecnologia nos foi trazida, talvez mais por uma imposição de cumprimento da meta de trabalho em favor da sociedade, do que efetivamente uma qualidade maior para a execução do trabalho. Inegavelmente, se você perguntar a qualquer juiz, ele vai lhe dizer que gostaria de ter muito menos processos, mas se dedicar a cada um deles com maior intensidade para tentar se aproximar, na sua resposta, o máximo de justiça e não de direito que a pessoa tem. Tá? Então, essas questões são bastante interessantes. Nós estamos evoluídos porque nossa demanda exige essa evolução. Mas essa evolução é efetivamente proveitosa? Então, vamos lá. Hoje nós temos, por exemplo, a Islândia, que é um país com imenso investimento na tecnologia, em que lá causas até 5 mil euros estão próximos de 25 mil ou 30 mil reais, sendo resolvidas exclusivamente por algoritmos. Equipamentos com inteligência artificial
pega matematicamente, ou tecnicamente, ciberneticamente, o conteúdo do pedido, processa suas informações, associa ao conteúdo da contestação, processa precedentes. Então, com o que A mais B dizem e o que já existiu de decisão sobre problemas semelhantes de A e B, a resposta está pronta. Não precisa nem de juiz aí. Saiu uma notícia agora, recente, que na Austrália já tem um equipamento em que uma parte conta a sua história de casamento, sua história de separação, estabelece que o casamento foi feito de tal regime, que no casamento constituiu-se tal patrimônio e tiveram tantos filhos, e a máquina propõe um termo de acordo que é encaminhado para a parte oposta, e se a parte oposta estiver de acordo, aquele documento segue para homologação judicial sem que um fale com o outro. Sequer se comuniquem. Os divorciandos nem sequer falam um com o outro. E a gente olhar isso e pensar que ali está sendo resolvido destinos de filhos, modelos de percepção de compromissos de um relacionamento amoroso, a gente se assusta, porque não é apenas a promessa do viver para sempre, mas a construção de uma confiabilidade, de uma afetividade. E isso, de algum modo, vem corroborar a ideia que hoje os casamentos são não planejados. As pessoas casam por experimentação. Vamos tentar ver como é que é viver junto. Bom, essa ausência de compromisso, efetivamente, pode significar, em um futuro muito próximo, uma ausência de constância na união, porque eu não tenho compromisso, eu rompo com essa, vou atrás de outro e por aí a gente vai assistindo essas variações. É caretice, é modernidade? Não sei dizer. O impacto disso com relação aos próprios conviventes e com relação aos filhos são bastante objetos de bastantes estudos e até hoje eu acho que conclusões efetivas ainda são discutidas, até porque todo tema que tem uma certa repercussão em um ambiente conflituoso, como é um ambiente familiar, né, ela encontra fortes e aguerridos defensores de uma ou de outra opinião que, às vezes, distancia as avaliações das realidades e ficam mais nos amores de quem se pronuncia do que na garantia das pessoas que estão ali envolvidas no conflito. Mas são temas em que a modernidade vai nos assustar de forma veemente, não é? Os tribunais superiores, o Supremo, o STJ, já tem máquinas que fazem leituras de pedidos e associam pedidos comuns ou associam julgados antecedentes aos pedidos que chegam lá, e isso a gente vai assistir cada vez mais forte. Bom é que nós temos a alternativa. Se eu não quero solução mecânica, por que não a solução empática da conciliação e mediação? Pronto, temos uma oferta para a sociedade. Perfeito. Doutor Alexandre, a conciliação, inclusive a conciliação digital, não só física, presencial, ela era uma alternativa até há pouco tempo, né? Com a pandemia, com a necessidade de isolamento social, ela se tornou quase que uma obrigação, uma necessidade. Do contrário, o judiciário pararia, né? O senhor acha que isso foi positivo para alastrar essa informação, essa cultura, ou foi negativo porque, como não foi feito passo a passo, devagarzinho, foi de uma vez, abruptamente, isso gerou uma certa reação? Como é que o senhor avalia esse período da pandemia para a conciliação? É interessante isso. O desembargador Zé Luiz é o presidente do Núcleo
de Conciliação do Tribunal de Justiça do Maranhão. Ele é uma pessoa de uma riqueza cultural muito grande, e quando ele falava de conciliação, quando a gente começou a sair andando pela estrada para levar a conciliação adiante, ele falava uma coisa muito engraçada sobre a vacina. Quando a vacina no Brasil foi implementada, nós tivemos a guerra da vacina. As pessoas eram obrigadas a ser imunizadas. Elas resistiam àquilo porque não conheciam, temiam e achavam que aquilo dali era trazer a doença para o organismo da gente e que a gente ia morrer com aquela doença. Então havia aquela resistência. Eu diria que durante algum tempo a gente vem implementando a experiência da conciliação. Aqueles que vivenciaram retornam com grande intensidade, tanto que a gente tem empresas, tem pessoas físicas que continuamente utilizam o sistema do meio eletrônico ou do meio presencial de solução de conflitos. Eu, particularmente, tenho mais de 17 reclamações no consumidor.gov, todas em encaminhamento de resolução. Algumas não me satisfizeram, mas a sua maioria foi positiva. O que a pandemia trouxe para a gente foi uma maior proximidade com essa ferramenta. Então, algumas pessoas ou as não conheciam, ou resistiam a ela, ou optavam ainda naquela satisfação pessoal de ter o outro presente num processo que lhe amarraria a um tempo de desgaste. Às vezes eu tenho... a natureza humana é muito complexa, mas às vezes as pessoas têm o prazer de ver a demanda judicializada para que, a partir dali, elas possam ter o outro, né, ali apreendido no seu tempo, no seu constrangimento, para estar no processo judicial. Mas a pandemia trouxe isso. Só para você ter uma ideia, nós fizemos um levantamento de 20 de março, que foi quando foi decretado o estado de calamidade no Brasil, até 30 de junho, o consumidor.gov, que é a plataforma mais popular de solução de conflitos de transação na área do consumo, teve um aumento de 77% no Brasil. No Maranhão, foi de 45%, porque grande parte da motivação do uso dessa plataforma vem com o judiciário em atividade, mas mesmo assim houve aumento, ainda com o judiciário mais restrito, e também houve um aumento de cidades que passaram a usar esse mecanismo, ou seja, se tornou mais conhecido ainda. Então, se a pandemia trouxe alguma positividade na solução consensual do conflito, foi o conhecimento da sua existência. Muitas pessoas desconheciam. Só que existe uma coisa, Heraldo, que é muito significativa na fisionomia que o Poder Judiciário deve assumir daqui para frente. A fisionomia que o Poder Judiciário deve assumir daqui para frente, e isso está demonstrado em pesquisas feitas, como a pesquisa da MB com a Fundação Getúlio Vargas, sobre a percepção da sociedade sobre o judiciário, é um judiciário mais próximo de quem precisa dele. E o que eu estou falando? Por que eu estou falando isso? Porque se você olhar o quanto que a conciliação resolve e o quanto que as mesmas pessoas sempre estão batendo a porta do judiciário, você percebe que elas não deveriam estar aqui. E ao perceber que esses que ocupam indevidamente o judiciário sobrecarregam o judiciário, a gente percebe que uma grande massa de necessitados está excluída. A gente percebe que tem grande população do lado de fora que tem seus direitos violados e não sabem sequer quais são os direitos que possuem, quanto mais como defender seus direitos. Então, a fisionomia do judiciário, eu não tenho a menor dúvida, está em transformação. Nós vamos sair com muito fortalecimento dessa pandemia entre o trabalho de varejo, que é essas inúmeras ações que resolvem um problema só daquelas duas pessoas que estão lá dentro, para um trabalho qualificado de atacado, em que as soluções vão abranger maior
número de pessoas. Nós vamos necessariamente e de forma bastante veemente demonstrar que quem não precisa estar no judiciário tem espaço para estar fora do judiciário. Por exemplo, quando a gente fala dessa demonstração, dessa veemência, o pessoal diz, mas nos Estados Unidos não existe uma ferramenta que iniba o ingresso na justiça. Aí eu respondo, existe sim, o custo. Quando você pensa numa ação nos Estados Unidos, o custo para promover uma ação, você escuta nos filmes, uma pessoa hipoteca a casa, outra vende carro, outra fica endividado com o advogado, ou o advogado fica com o crédito de tudo que vai voltar de lá, ele paga uma parte para a pessoa, aventura a ação. Então, lá o custo é tão elevado que as pessoas optaram na conciliação por alternativa financeira. No Brasil, o que a gente percebe é que quem mais usa o judiciário são os que mais condição têm. É uma pessoa que tem 1, 2, 3, 4 celulares e que chega aqui hoje para reclamar de a primeira operadora, amanhã da segunda, depois da terceira, e aí vem com TV a cabo, vem com cartão de crédito. Caramba, esse público é um público preparado, capacitado, e com a habilidade para resolver seu problema. Enquanto que, de outro lado, a gente sai numa caravana, numa itinerância, e na praça, onde a gente monta a estrutura para atender, a gente faz o divórcio de um casal que não vive junto há mais de 60 anos e que nunca souberam o que era um divórcio. Simplesmente, quando o rapaz saiu com a moça e chegou tarde em casa, o pai da moça obrigou eles a casarem. Eles casaram e nunca viveram juntos. Cada um já tinha, por sua parte, filhos, netos e até bisnetos, mas ainda estavam vinculados a um elo que eles não sabiam que existia como se separar. Então, a gente, dentro de uma nação complexa como essa, precisa perceber que há necessidade de um novo perfil para a justiça. Mas esse novo perfil para a justiça só sai se houver um novo perfil do profissional do direito, e esse novo perfil do profissional do direito, é isso que é legal. Aqui a gente percebe que justiça, que judiciário e advocacia estão trabalhando juntos. A gente sabe que isso só vai funcionar se o serviço da advocacia colaborativa, da advocacia conciliadora, for remunerado, se houver o reconhecimento do valor desse trabalho e esse trabalho ganha o justo pagamento pelo desenvolvimento. É interessante isso, nós temos uma valoração muito equivocada. Eu pago 1.000 para um advogado que resolve um problema em 5 anos, mas se ele resolve esse mesmo problema em 5 minutos, eu só quero pagar R$5. Né? Então, Heraldo, é essa mudança que a gente está vendo transformar, e eu acho que a gente tem que trabalhar juntos por ela. Me permita, doutor Alexandre, exemplificar isso que o senhor acabou de dizer, essa dificuldade que o cliente tem de aquilatar o trabalho do advogado. Eu ministro um curso de redação de petição inicial há muitos anos, e nesse curso a premissa básica dele é o seguinte: olha, os juízes também não têm tempo para ler. Então, quanto mais objetiva for a sua petição inicial, melhor para ele, melhor para você, melhor para o seu cliente. Porque se dá para escrever em 2 ou 3 folhas, para que 30? Dizendo a mesma coisa com um monte de gorduras e tal. Então, sejam objetivos, sejam claros, sejam diretos. E aí os alunos, doutor Alexandre, eles dizem o seguinte: mas professor, se o meu cliente olhar que um colega meu fez uma petição inicial de 30 folhas e eu fiz só de 3, ele vai dizer que eu sou burro, porque eu não sou capaz de escrever 30 folhas e o meu colega e tal. Então, realmente, a gente precisa de uma contracultura, a gente precisa mudar muita coisa, não é, doutor Alexandre? Mas estamos chegando ao final da nossa entrevista, e eu queria que o senhor comentasse uma última coisa, que é o seguinte: o professor Misael Montenegro, quando ele comenta essa questão da conciliação, com base, inclusive, num trabalho muito bonito que ele fez no Oriente, mais precisamente no Japão, ele chegou à seguinte conclusão: que é necessário que o judiciário estimule a conciliação, isso que o senhor está fazendo com o desembargador Zé Luiz Almeida, com o núcleo com que vocês trabalham. E por quê?
porque ele demonstra que, estatisticamente, a conciliação dá mais resultados do que o litígio. Como? Eu não vou me lembrar o número exato, mas ele diz mais ou menos o seguinte, que quando o processo termina por meio de acordo, em 80% dos casos o acordo é cumprido. Quando o processo termina por meio de sentença, em 80% dos casos a pessoa recorre, então a questão não acaba. Então esse é um ponto, estatística. O outro ponto, a questão do desgaste da pessoa. Tanto que ele percebeu que lá no Japão, quando eles não conseguem resolver uma lide por meio de conciliação e precisam contratar um advogado para usar o processo, imediatamente o japonês contrata também um psicólogo. Para quê? Para tentar entender por que ele não foi capaz de conciliar. O senhor entende? Então, são dois dados que eu acho que são muito importantes para o senhor e para o trabalho que vocês já têm fazendo, que é um trabalho belíssimo. Estatisticamente, a conciliação é o melhor caminho, e em termos de ser humano, também é o melhor caminho. Como é que o senhor avalia esse trabalho do professor Misael Montenegro? Bom, o professor Misael, com certeza, é um grande estudioso e fez um levantamento de grande esforço, mas é uma matéria que tem sido contemplada por diversas pessoas, e a conclusão a que ele chegou a gente encontra também em outros estudos. Um dos estudos que aponta bastante o impacto disso é um estudo que vem mostrando que no Japão os cursos de direito estão fechando. As pessoas estão parando de contratar advogados porque encontraram a solução do seu problema. Mas eu gostaria de trazer um aspecto cultural, e, mais uma vez, eu volto à formação do profissional do direito nas disciplinas complementares, não necessariamente jurídicas, para a compreensão do direito. Nós temos que entender a sociologia, a antropologia, e compreender que nossa sociedade ela tem um grau de paternalismo muito elevado. Então, nós temos a ideia de que alguém vai surgir para resolver nosso problema. Nós não queremos assumir responsabilidades. E, por não querer assumir responsabilidade, a solução consensual, muitas das vezes, é dificultada não pelo direito. Eu vejo o direito claramente, mas eu não quero ser cobrado se algo der errado de dizer, mas foi você que resolveu. Então, é interessante essa posição cultural. E essa posição cultural a gente vai conquistando, e por isso a colocação do professor Misael, de que o Estado deve ser o indutor dessa política. Porque a gente vai conquistar do mesmo jeito que a vacina foi inoculada de algum grau com força, a gente está fazendo isso no judiciário. Todo mundo que entra com uma petição vai para a conciliação. Então, a partir do momento que eu começo a exercitar isso, que eu começo a experimentar isso, que eu começo a me tornar protagonista da solução do problema e começo a gostar disso, e como também apontou o professor Misael, o índice de execução, de satisfação do acordo é muito maior e mais tranquilo do que o cumprimento de uma decisão judicial, porque o cumprimento de uma decisão judicial por bloqueio de valores não é cumprimento voluntário, é execução forçada, né? Então, o cumprimento voluntário é majoritariamente superior na conciliação do que na decisão, na sentença judicial. Então, você começa a dar para as pessoas duas coisas muito interessantes. A primeira, a autonomia. A autonomia. E a segunda, uma percepção de compromisso, de responsabilidade. E esses valores são valores que você incorpora não apenas para resolver conflitos judicializados, como também para melhorar seu relacionamento familiar, seu relacionamento no trabalho, na vizinhança, e também mais. Você sai daquela posição paternalista e entra numa posição de cobrança de qualidade. E essa cobrança de qualidade chega-se ao poder público, chega à escolha de candidato, chega à votação. Eu sou reconhecidamente um otimista iludido,
né? Mas eu adoro ser porque isso me permite continuar trabalhando naquilo que eu sou apaixonado. Então, eu acredito que a conciliação seja um dos instrumentos aptos a fazer melhores cidadãos que irão fazer melhor país. Perfeito. Nós, vascaínos, não é, doutor Alexandre Abreu, nos últimos tempos temos que ser otimistas iludidos, porque senão a gente deixa de torcer pelo nosso time, infelizmente. Querido, chegamos ao nosso limite de tempo, né? Eu gostaria de lhe agradecer muito. É claro que nós vamos voltar a conversar com o senhor, porque é sempre muito bom conversar com o senhor. A gente sempre aprende muito, sempre tem vários assuntos para comentar. Mas quanto a hoje, eu lhe agradeço muito mais uma vez pela sua disponibilidade e lhe dou a oportunidade aí para que o senhor faça as suas considerações finais. Ok. Eu só queria novamente agradecer a oportunidade da fala. Eu acho que é um dos grandes desejos de quem quer pregar uma nova ideia é ter a oportunidade de propagá-la, e essa é um espaço extremamente útil, afinal de contas, não apenas vai estar disponível em plataformas, mas especialmente vai chegar aos ouvidos dos alunos de direito, que são agentes dessa transformação. Então, isso para nós é uma grande conquista. Chamar essa turma para que perceba que realmente tem muito mais do que o fórum, muito mais do que os argumentos jurídicos para fazer com que uma pessoa tenha seus direitos assegurados, tenha sua felicidade resguardada. Então, experimentem, conheçam, participem, pratiquem, disseminem, que eu tenho certeza nós seremos capazes, efetivamente, de fazer muito bem para muita gente. Então é isso. Semana que vem tem mais. Até lá. Pense nisso e faça direito.